Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. A meditação da palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 18. A explicação da parábola do semeador. Vamos observar. Ouve, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raiz, e inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aqueles que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufoca e o torne frutuosa. Aquela terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e compreende e produz frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A explicação da parábola do semeador. Aqui no Evangelho de São Mateus, você vai encontrar as 7 parábolas, a plenitude de cumprimento de tudo que Jesus veio fazer para nós e cumprir as Sagradas Escrituras. Aqui, Jesus está explicando para aquele povo sobre a parábola do semeador, a boa semente, a palavra de Deus. E quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aqui há 4 terrenos. Qual desses terrenos você se encontra? Qual desse terreno é o seu coração? A semente que recebeu, que foi semeada à beira do caminho, a que foi semeada entre os espinhos, a que foi semeada em terra boa, ou em solo pedregoso. Qual desse terreno é o seu coração? E aqui Jesus explica para os seus apóstolos e seus discípulos. Quando o homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. E é que nós vemos muito hoje. Pessoas vão participar da Santa Missa e participa da missa, ouve o Evangelho, fica feliz, a ver até se emociona, mas quando sai dali já não lembra mais o que aconteceu, porque não tem firmeza, e o demônio vem e arranca a palavra que foi semeada no seu coração. O demônio é o ladrão da palavra, e essas pessoas precisam ser evangelizadas, e muitos são batizados na igreja e só, mas não conhecem a doutrina da igreja. Uma doutrina de 2000 anos não conhece a igreja católica. Por isso, ele não tem essa firmeza. E ouve a palavra do reino e o demônio vem e arranca que foi semeada. São apenas católicos de IBGE. O IBGE faz a pesquisa e diz: o Brasil, 70% da população brasileira é católica. Mas são católicos apenas de IBGE, só de estatística. Estamos vivendo hoje um analfabetismo religioso muito grande. As pessoas não conhecem a sua doutrina, não conhecem o Evangelho, não vivem o Evangelho autêntico. Precisa ser evangelizado. Vamos falar em Mateus, capítulo 28, versículo 19. E depois, fazer discípulo. É uma igreja de saída que está precisando. Marcos 16,
capítulo 12 e seguinte. E hoje, as seduções do mundo estão arrastando as pessoas para o paganismo cada vez mais. Estão voltando como no princípio. É a ideologia de gênero, é a ditadura do movimento LGBT, é essa ditadura da ideologia de gênero, é ideologia sociológica que nós estamos vivendo hoje aí, teologia da libertação, que está destruindo a Igreja Católica, muitos padres e bispos. Em Oséias capítulo 6, versículo de 1 a 4 até o 6, meu povo se perde por falta de conhecimento e doutrina. Nós vemos hoje nas pregações, se fala de ecologia, se fala de comunismo, se fala de política, mas o evangelho autêntico, verdadeiro, como Jesus falou, muitos não falam mais. Então muitas pessoas se perdem por falta de doutrina. Precisamos ter fome e sede da palavra de Deus, como fala o profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Precisamos ter essa sede e essa fome da palavra de Deus. Então essas pessoas precisam ser evangelizadas, para que elas venham a ter raízes profundas, que essa semente que seja semeada no seu coração, que ela possa germinar, nascer, crescer e dar fruto. É a vivência da palavra. Precisamos viver a palavra, colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou e nos deixou na sua palavra, no seu evangelho. Por isso que recebe a palavra com alegria, mas não tem firmeza e o demônio vem e arranca o que foi semeado. E ali não há convenção. Então precisa de uma evangelização mais autêntica, mais forte, ensinar a verdade, como Jesus falou. Não passar a mão na cabeça de alguém porque é amigo, ou não quer magoar as pessoas, mas temos que ser radical, ensinar aquilo que o evangelho nos ensina. Esse terreno é o seu coração. Foi semeada boa semente à beira do caminho. E o demônio veio e rebatou. E não aconteceu a convenção. O solo pedregoso é aquela semente que caiu onde foi semeada. Aquela semente que foi acolhida com alegria. A palavra ouvida, né? Mas não tem raiz profunda e inconstante, sobrevivendo à tribulação. Encontra uma ocasião de queda no segundo terreno, solo pedregoso, porque acolhe com alegria a palavra, e hoje acontece isso muito com os missionários, os batizados. Eu sou missionário, mas é fácil ser missionário quando você não é perseguido, quando você tem um bom trabalho, quando você está com saúde, quando você não está sofrendo nenhum tipo de perseguição, é fácil. Mas quando você tem que escolher em ser perseguido e dar testemunho de Jesus e se covardar e negar a Cristo, ele vai negar a Cristo. Eu sou missionário, sou pregador, mas estou sendo perseguido, então vou largar a missão, vou abandonar a missão. Então acolhe a palavra com alegria, mas não tem raízes profundas. E sobre quando vem uma tribulação, por causa da perseguição da palavra, que nós estamos vivendo hoje, no dia de hoje, alguém encontra uma ocasião de queda e abandona a missão. E nega Jesus Cristo. Não é fiel, como fala na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Resistir até o sangue na luta contra o pecado. Esse é o segundo terreno. E o terceiro terreno? Representa aquele que ouve bem a palavra, mas os cuidados do mundo e as seduções da riqueza sufoca e torna-se infrutuosa. Aquelas pessoas que querem agradar a Deus e querem agradar ao mundo, a riqueza, ama a Deus, diz que ama a Deus, mas o amor à riqueza é bem maior. Como no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, que fala daquele jovem, o jovem rico, e chama Jesus de bom mestre, que deve fazer para alcançar a vida eterna? Jesus fala, por que me chama de bom? Só Deus é bom. Conhece os mandamentos? Jesus vai citar para ele só os mandamentos de amor ao próximo. E ele fala, já observa esse mandamento desde a minha infância. Jesus fala, então vende tudo, dá aos pobres e vem
segue-me, terás o tesouro no céu. E ele abandona. Se tiver de escolher entre Deus e a riqueza, vai escolher a riqueza. Então, essa semente que foi semeada entre os espinhos, as seduções do mundo e a riqueza, o amor, as coisas materiais, para ele é mais importante do que para Deus. Esse é o terceiro terreno. E também é o seu coração, é o nosso coração. Temos que ter cuidado. E a terra boa semeada é aquele que ouve a palavra, compreende, produz fruto, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E vejamos que aqui é 4 terrenos, né? A semente foi semeada à beira do caminho, né? A semente que foi semeada em solo pedregoso, a semente que foi semeada entre os espinhos, a semente que foi semeada em terra boa. A terra boa do seu coração é aquele cristão, seja católico, seja cristão protestante, aquele que ouve a palavra e a põe em prática, aquele que vive uma vida de oração, aquele que vive bem esse sacramento, aquele que coloca em prática os mandamentos da lei de Deus e observa por amor, aquele que vive uma vida de oração, que lê a palavra, que tem humildade, que é confiante, que é perseverante na fé. E o cristão que não ora, ele já está derrotado. Se nós nos orarmos, se nós não orar, não vamos aguentar a perseguição. Sem oração, não podemos vencer o mal. Então, aquele que acolhe a palavra boa, semeada na terra boa, é o seu coração. É aquele cristão autêntico, aquele cristão verdadeiro, que observa os mandamentos, que vive a palavra de Deus, que vive uma vida de oração, que observa a lei de Deus de dia e de noite, como fala Salmo 1. Esse é um cristão verdadeiro. Aquele que vai abandonar tudo para viver em Cristo. Que o cristão verdadeiro ele pode falar como Paulo falou na carta aos Gálatas. Vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O cristão precisa de viver uma vida de oração. Abandonar as coisas do mundo. Estão vivendo hoje um relato de vida muito grande no meio religioso. Muitas pessoas dizem que é cristão, mas isso eu não concordo, isso eu não aceito. Ou você aceita, ou você não é cristão. Ou você aceita a palavra de Deus como Jesus nos deixou, ou você está fora. Não existe meio termo. E o amor a Deus tem que vir em primeiro lugar. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Como fala capítulo 6, versículo 33 do Evangelho de São Mateus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas lhe será dada em acréscimo. Essa busca, meus irmãos, precisamos buscar constantemente. Vida de oração, oração constante, joelho no chão. Que diante de Jesus dobra todos os joelhos no céu, na terra e no inferno. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. É vida de oração. Devemos comungar o pão da palavra e o pão da Eucaristia por amor, por obediência, ser fiel à palavra de Deus. Cumprir o terceiro mandamento, participar da Santa Missa aos domingos, dia do Senhor. Colocar em prática uma vida de oração. Nós podemos orar em casa, no trabalho, na rua, no ônibus, em qualquer lugar. Não só ir para a igreja só nos domingos também. Esse id é para você colocar em prática aquilo que Jesus nos deixou. É a missão de evangelizar. Essa é a nossa missão como pai, como chefe de família, como igreja doméstica. A sua casa, a minha casa, é lugar de oração. E o nosso coração é morada de Deus. É para que a Trindade Santa venha fazer morada no nosso coração, precisamos estar em estado de graça. Nosso coração é um lugar para habitar coisas boas. Devemos ter cuidado. Capítulo 15, versículo 19 do Evangelho de São Mateus, Jesus fala que é do coração, que só as impurezas, a maledicência, o adultério, o vício, todo tipo de coisa ruim. Então, nosso coração tem que estar cheio de coisas boas. Da sã doutrina da palavra de Deus, não de coisa ruim. Buscamos sempre uma vida de oração e observância da palavra de Deus, para que nós possamos ter um cristão verdadeiro. Já estamos